Todos nós temos problemas. Nenhum de nós que estamos aqui, estejamos de colete azul, verde, laranjado, ou sem colete, aqui falando, coordenando a mesa, ou vocês sentados assistindo, independente se são trabalhadores ou não da casa de Glacos, tem problemas. E por que nós estamos dizendo isso? Porque todos nós queremos solucionar os nossos problemas. Todos nós. Independente do grau, todos nós queremos solucionar os nossos problemas. Seja no campo do trabalho, do sentimento, pessoal, financeiro, todos nós queremos solucioná-los. Agora, uma pergunta para cada um de nós. Essa pergunta ela é pessoal, então ninguém tem que me responder. O que estamos fazendo para solucioná-lo? Reclamando? Queixando? Maldizendo? Porque se estamos nesse caminho da malquerença, desculpe a sinceridade, mas só vamos aumentar os nossos problemas. E onde estão esses problemas? Quando o coral estava entoando os hinos, e quando o irmão Leandro fez a prece, ele deu uma pista de onde estão, em realidade, esses problemas que cada um de nós trazemos em nossa existência. A maioria de nós trazemos esses problemas pequenos. Quando chegamos aqui, aumentamos eles. Porque nós gostamos muito de complicar as coisas que são simples. Racionalizar sentimento. O que faz parte da nossa caminhada evolutiva. Não estamos dizendo que isso é ruim ou que é bom. Apenas colocando os fatos. Mas para começarmos a solucionarmos os nossos problemas, nós temos que saber onde que eles se encontram. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, e no Evangelho de Mateus, Jesus fala para nós aonde é que eles estão. Ele diz assim: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, e nada duvidares, nada vos será impossível. E dirá a essa montanha: transporta-te daqui para lá e de lá para cá. Vamos prestar atenção nesse versículo novamente. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é desse tamaninho. E nada duvidares. Nada nos será impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. E no Evangelho segundo o Espiritismo, se encontra no capítulo 19. O que significa isso? Significa que nós vamos pegar aquela montanha que está ali, que a gente vê, e falar: sai montanha, montanha sai de lá e vem para cá? Não. Isso é impossível. Mas que montanha que ele está falando? Dos nossos pensamentos.
dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Como que nós vamos resolver qualquer problema dentro de nós se nós não olharmos para nós mesmos e identificarmos? Vamos dar um exemplo no plano físico. Se nós queremos pintar essa parede, mas essa parede, o reboco dela está caindo, se eu passar a tinta por cima, eu vou perder a tinta. Porque eu não consertei a parede. Então eu tenho que prestar atenção em mim, no meu pensamento. Vamos dar outro exemplo. Se nós queremos arrumar um emprego, e se nós falamos assim, não consigo, não vai conseguir mesmo. Se nós não acreditamos em nós, quem que vai acreditar? Aí já começa a definir o que é a fé, que é a crença. É o poder dela diante de qualquer situação que nós passamos. Cada um de nós aqui, dentro desse salão, nos dois planos da vida, somos indivíduos. Nós não podemos medir as dificuldades de ninguém, porque cada um tem a sua, que precisa para vencer. Para vencer o quê? Para vencer os desafios da vida e se fortalecer. Quando nós passamos por uma situação e um amigo nosso está passando por uma situação semelhante, quantas vezes a gente não vira e fala, tudo passa. Eu já passei por isso, já passei por uma situação parecida. Tudo passa. Então, para que a gente possa resolver os nossos problemas externos, sejam eles quais forem, é necessário a gente começar a resolver os nossos problemas internos. Por que é importante assistir a palestra? É só para ficar aqui me vendo? Não. Porque eu também falo para mim. A palestra é importante por causa da vibração que tem no salão, por causa do trabalho da espiritualidade que é colocado aqui, através da fé de cada um. É como aquela água que é colocado o remédio individual para cada um de vocês, para cada um de nós. Se eu tomo aquela água na certeza de que eu estou tomando um remédio, vai estar tomando um remédio. Se eu entro na cabine de paz, na certeza de que estou tomando um passe vindo da farmácia de Deus, eu estou tomando um passe vindo da farmácia de Deus. Por que nós estamos dizendo isso? Porque é importante nós compreendermos que o plano espiritual, ele está sempre conosco, ombro a ombro, lado a lado. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É aquela passagem do Evangelho que Jesus Cristo diz assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Como que o céu vai nos ajudar se nós não nos ajudamos? É como um médico. Nós vamos no médico. O médico vira para nós e fala assim, olha, você precisa tomar esse remédio aqui, meu filho. Aí não vou tomar não. Então você não quer ser ajudado? Ó, precisa perder um pouquinho de peso. Ah, não vou perder não, vou aumentar o peso. Ué, mas então você não quer ser ajudado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é a montanha
que eu tenho que remover dentro de mim? Que pensamento que eu tenho que está me atrapalhando a conquistar a mim mesma? É o pensamento negativo? É o pensamento pessimista? Derrotista? Nós estamos vivendo tempos de desafios, e não são poucos. Mas é exatamente nesse tempo que nós nos fortalecemos. Porque vocês já imaginaram, se tudo fosse um mar de rosas? Olha, meus queridos, vou dizer para vocês, nenhum de nós estaríamos dentro dessa casa. Nenhum de nós iríamos procurar cura espiritual, quiçá física. Porque tudo é um mar de rosa. Para quê? Então tem que doer um pouquinho, tem que incomodar, para mim poder sair do lugar. E a fé, ela não é um menu que eu chego no restaurante e falo assim, hoje eu quero fé, hoje eu quero tolerância, hoje eu quero compreensão. Não, ela é conquista de cada um de nós. E como que eu conquisto essa fé? Só nos desafios. Em outras palavras, nas dificuldades da vida. Porque é aí que eu vou me fortalecendo. Só que para isso, eu preciso saber o que está me incomodando. Porque se eu não parar e não olhar e saber o que é que está me incomodando, eu vou entrar e sair do mesmo jeito. Até um dia que os milímetros da dor vão ser maiores. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. Ele não quer de forma alguma a nossa infelicidade. Ele não quer de forma alguma que nós estejamos doentes. Mas então, por que nós somos infelizes? E por que há a doença? Porque nós procuramos. Todas as vezes que nós afastamos da lei dele, nós adoecemos. E qual que é um primeiro passo da lei dele? Aqui nós não vamos falar nem do amar ao próximo como a ti mesmo, ou amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro passo, nós podemos dizer que chama-se gratidão. Gratidão. A fé está relacionada à caridade, que está relacionada à gratidão, como diz Joana de Ângeles. E no próprio Evangelho. Agradecer pelo sol, agradecer pela chuva, agradecer pelo sol, pelo céu límpido, pelo céu nublado, pelas nossas dores, agradecer pelos desafios vencidos e pelos desafios a vencer. Isso também chama-se fé. Vou contar um casinho para vocês. O Chico Xavier estava passando por uma situação muito delicada na vida dele. Porque quando a gente fala do Chico, né, vê o livro, tem até o livro ali, ó, Pão Nosso, discografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, ele fala, não, queria ser igual o Chico. Ah, não queria não. Porque passar o que o Chico passou, e o Chico estava passando por uma situação muito difícil na vida dele. Ele então vira para o Emmanuel e fala assim, ô Emmanuel, você e Maria, mãe de Jesus, são assim. Pergunta lá, pelo amor de Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Porque já tem um tempão que eu estou nessa situação aqui. Tá bom, Chico, eu vou perguntar para Maria. Aí, passado um tempo, o Emmanuel retorna com a resposta. Então, Emmanuel, você perguntou para Maria, para Nossa Senhora? Perguntei, Chico. Então, Chico rapidamente tira a caneta do bolso, pega um papel para anotar o que ele tinha que fazer. O que é que a mãe de Jesus disse?
tudo passa. Isso também passa. O que ela quis dizer para o Chico, que está falando hoje, às 9:55 da manhã para a gente? Tenhamos fé. Tudo passa. Tenhamos fé. Aí nós podemos indagar assim, a Maria. Minha senhora, mas tem um detalhe. Não é a senhora que está passando por essa situação. Mas quem é que teve o filho crucificado, pregado na cruz? Quem é que viu o soldado furando ele de lado? Quem é que amamentou aquela criança e depois viu ele pregado lá na cruz sem crime nenhum? Nós já paramos para pensar na dor dela? De ver ele com a coroa de espinho na cabeça? A dor do pai dele? Não estou falando o pai Deus, não, o pai físico dele. A gente não para pensar, né? Imaginemos a dor dela. E a resignação. Não só dela, mas de todos os outros que acompanharam ele. E como que ela venceu isso? Com a fé, com a resignação. Se fosse impossível, meus queridos, a construção da fé, a construção do amor, a construção da ternura em nós, a construção da perfeição, nenhum de nós estaríamos aqui, não. Porque esse planeta foi construído para nossa evolução. Deus não constrói nada inútil. Até o verme que rasteja no chão tem sua utilidade. Se o verme que rasteja no chão tem sua utilidade, imaginemos nós. Então, tudo nesse universo tem a sua utilidade. E qual que é a nossa utilidade dentro da nossa própria vida? Como que nós podemos vencer os desafios que nós trazemos? Que são as nossas montanhas, os traumas, o medo. O medo é uma coisa muito interessante, porque o medo, ele é defesa, ele é instintivo. Só que tem um detalhe, ele também paralisa, se nós não tomarmos cuidado. Porque o medo também, em determinadas ocasiões, significa falta de fé, falta de confiança. É como se chegássemos aqui sentássemos aí e pensássemos o seguinte: estou ouvindo por ouvir, isso para mim não vai adiantar nada porque eu não mereço. Quando nós temos esse pensamento e não conseguimos identificar, eu estou me colocando à parte da criação. É como se todos vocês fossem importantes para Deus, mas eu não. Da mesma forma que Deus ama Jesus, Ele nos ama. Só tem uma pequena diferença. Que Jesus é perfeito e nós estamos a caminho. Mas o amor de Deus por Jesus é o mesmo por nós. E isso tudo está dentro da nossa fé, da nossa perseverança conosco mesmo, no caminho do bem, no caminho do amor,
Ah, mas o mundo está cheio de violência. Será? Ou será que as nossas vistas estão escurecidas por demais? E nós estamos tão acostumados a ouvir a palavra violência que a gente já não consegue trocar violência por paz e por amor, e por perdão. Ontem, por exemplo, aconteceu o que aconteceu lá em Brumadinho. Vários grupos, várias casas religiosas e várias pessoas já estão se organizando para poder ir lá auxiliar aqueles irmãos. Inclusive pessoas que se colocaram voluntariamente para ajudar o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil. Então, tem alguma coisa errada aí na questão da violência, né? Aí a gente pode perguntar também, por questão de fé. Meu Deus, por que isso acontece? Isso acontece para que a gente possa olhar do lado, olhar no olho do outro e ver, ó, tem alguém ali. Ó, tem alguém aqui também. Ó, tem alguém ali que precisa também de mim. E eu preciso dele. Porque na construção da fé, ela não é sozinha. Eu preciso dela e ela precisa de mim. Isso é viver em relação. Se fosse para viver sozinha, cada um num planeta. E nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos o tempo todo em relação. A Joana de Ângeles define fé assim, no livro Estudos Espíritas. A fé em sentido comum é a crença em algo, em geral, inata. Manifesta-se pelo seu caráter natural em aceitar as coisas e realidades conforme se apresentam, sem mais amplas indagações. E aí nós temos que parar e pensar um pouquinho. Existem dois tipos de fé. A fé raciocinada e a fé que não é raciocinada. O que é isso? Fé não é fé? É. Eu acreditar em algo. Por exemplo, eu estou falando aqui várias coisas para vocês. E para mim também, porque o primeiro ouvido aqui é o meu. A fé raciocinada, ela passa da seguinte forma. Da onde ela tirou isso? O que prova que ela está falando a verdade? É o que Kardec fez lá no Livro dos Espíritos. É questionar. Será que isso é verdade mesmo? Eu vou fazer um teste para ver se é verdade. E o fanatismo? Eu aceito tudo como verdade. Eu não pergunto. Ah, é assim. É assim. É o tal do que Deus quis. Deus quis que fosse assim. Porque Deus quis que fosse assim, eu não pergunto, porque eu tenho medo de ouvir o porquê que Deus quis assim. Isso é perigoso? É. Porque isso nos cega. Porque Deus não fez robôs, nós não somos robôs, nós somos seres pensantes na criação. Nós somos seres pensantes na criação. Independente do nosso grau de instrução. Cada um de nós temos a capacidade de pensar por nós mesmos. Eu não tenho que ter fé porque ela tem. Eu tenho que ter fé por mim. Cada um de nós temos que ter fé por nós mesmos. Mas no conjunto nós nos ajudamos. E é isso que é importante. E a Joana de Ângeles continua. Quando
Esta mente elaborada é calma e fecunda, propiciando o equilíbrio físico e psíquico que sustenta a vida humana. Isso é importantíssimo. Pode chover canivete que não me tira o equilíbrio. Vou dar um exemplo para vocês. No Evangelho de Mateus, tem nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus estava dormindo no barco, tranquilo e sereno. Caiu uma chuva e o mar ficou nervoso. O que significa mar nervoso? As ondas vão lá em cima. Fala que o mar está de ressaca. Os discípulos, apavorados, claro. E eu, se eu tivesse o barco, eu ia ficar mais apavorado ainda, principalmente quando não sei nadar. Chegou perto de Jesus e falou com ele: ô senhor, acorda aí, ó. O barco vai virar, pelo amor de Deus. O senhor não vai fazer nada, não? Como é que o senhor dorme no meio de uma tempestade dessa? Ele acordou calmamente, olhou para os discípulos, homens de pouca fé. Foi lá, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Os discípulos ficaram maravilhados. O que significa acalmar o vento, acalmar a tempestade? Todas as vezes que nós estamos atribulados, que os problemas estão gritando na nossa mente, se nós não pararmos, não respirarmos e não fazermos uma prece, o barco vai virar. Ah, mas não dá para fazer prece na hora que a coisa aperta, não. Então, é só falar um nome: Jesus. Só isso. E aí o barco não vira. Mas se nós, no momento da tempestade, e a tempestade vem, que são os nossos problemas, e às vezes tem os nossos e tem o do companheiro ou da companheira que a gente pega. E a gente também tem um tal de pegar o problema que não é da gente, para tentar resolver. E nesse momento que a tempestade vem, se nós não pararmos, não respirarmos e não fizermos uma prece, o barco vira. Tem como desvirar? Tem. Mas vai demorar um pouquinho, porque vai afundar. Então, esses são recursos que Jesus nos mostra para que a gente não possa se desesperar diante das adversidades da vida, porque elas são naturais. Nós só vamos aprender, meus queridos, e eu me incluo no meio do aprendizado, obviamente, diante de problemas. É igual na sala de aula. Igual na sala de aula. Se eu não fui aprovada em todas as matérias do primeiro ano, como é que eu vou para o segundo? Teoricamente não tem jeito. Se eu não construo a fé dentro de mim, eu não tenho ela. É igual a questão da paz. Tem muitos de nós que falam assim: eu estava em paz em casa, fulano ou fulana chegou, acabou minha paz. Não, não acabou a paz, nunca teve. Porque ninguém tira de você aquilo que você já tem. Ninguém tira de nós valores que nós já temos. E nós só vamos dar para o outro aquilo que nós temos. O que nós não temos não adianta.
Nós exigirmos do outro e o outro exigir de nós. Porque ainda nós não construímos. É construção, é processo, é gradativo. É por isso que dá trabalho. É por isso que muitas das vezes nós desanimamos. Ah, vou mexer com isso não, isso é bobeira. Aí na hora que a dor aperta, a gente corre. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá de novo. Porque está apertando. E aperta mesmo. Por que aperta? Porque nós estamos fadados, todos nós, a evoluir. Então ninguém vai ficar parado no lugar. Não existe isso. Hoje, amanhã ou depois vai te cutucar. Para a gente poder sair do lugar, de uma forma ou de outra. E é tão interessante isso, que quem dá a forma de trabalho para Deus, somos nós. Ele coloca duas formas para nós. Filho, é pelo amor ou pela dor? Pelo amor, ótimo. Pela dor, também vamos junto. Não tem problema. Então, meus queridos, é a partir daí que a gente vai trabalhando essa questão da fé. E como que ela é importante nas nossas vidas. Isso cada um tem que descobrir. Tem que parar e pensar. A fé em Deus e a fé em si mesmo. Porque se somos filhos da divindade, nós temos a essência dele em nós. Então nós temos capacidade para fazer. Ou bem. Nós temos capacidade para fazer. Então por que eu não consigo fazer? Então a gente tem que parar e se observar. Para solucionar aquele problema que está nos incomodando. E continuando. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos diz assim: o homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando-a à falência moral. Isso aqui é importante. Existem duas coisas diferentes. Uma é a presunção. Outra é a fé. Uma é eu dizer assim, eu tenho fé, igual tem uma passagem no Evangelho, que eu vou pular do prédio aqui que Deus vai me salvar. Não, isso não é fé, não. Isso chama-se suicídio. Isso não é fé, não. Fé não é isso, não. Fé também é quando a gente reconhece os nossos limites. A fé também está ligada à humildade. Aí eu vou pular daqui porque Deus vai me salvar. Aí eu posso andar a 140, 150 na rodovia que não tem problema, eu sou blindada, Deus me salva. Não. Desculpa, mas isso aí não é fé. Fé é humildade. É quando a gente reconhece os nossos limites. Senhor, até aqui eu dou conta. Daqui para cá está me faltando força. Me ajuda? Isso também é fé. E como que a gente vai construindo essa fé no nosso dia a dia? Uma das coisas interessantes é quando a gente vai fazer prece ou rezar. É abrir o coração e falar com o Pai como se a gente estivesse conversando com o encarnado. É falar com Ele dos nossos problemas. Sem medo.
Até porque não adianta a gente querer esconder, porque Ele nos conhece mais que nós mesmos. Que foi Ele que nos fez. Então, que nós possamos, na nossa caminhada, pararmos um pouco e pensarmos nisso. Porque acreditamos que nenhum de nós queremos ficar mergulhados em problemas. Que todos nós queremos solucioná-los, sejam eles quais forem. Mas é importante, para solucionar, a gente olhar aqui dentro, a montanha, para que a gente possa transpor essa montanha. Essa montanha do pensamento negativo, essa montanha do pessimismo, do comodismo, que nos faz paralisar. E aí, para finalizarmos, nós podemos então dizer que a fé é força que se irradia como energia operante e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Em outras palavras, quando verdadeiramente temos a fé, nada nos para. No bem, no caminho do bem, na conquista de nós mesmos. Nós agradecemos o carinho, a atenção, as vibrações e desejamos a cada um de vocês muita paz, muita alegria e que Jesus abençoe e acolha a todos. Gratidão.